processo de colonização do Brasil e a pedagogia jesuítica. O processo de colonização do Brasil aconteceu no final do século XV, no ano de 1500, quando algumas nações europeias estavam envolvidas com a expansão marítimo-comercial. Nesse tempo, nações como Portugal e Espanha lançaram expedições pelo mar em busca de novas rotas e novas terras que poderiam ser exploradas. Chegando ao Brasil, a expedição chefiada por Martins Afonso de Souza tinha como funções estabelecer núcleo de povoamento litoral, explorar metais preciosos e proteger o território de invasores. A colonização do Brasil passou por fases relacionadas à exploração, produção e comercialização de um determinado produto. A colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como característica principal a exploração territorial, o uso da mão de obra escrava, a utilização de violência para conter movimentos sociais e a apropriação de terras indígenas, além de contar com o interesse da coroa. Com a colonização do Brasil, também se desenvolveu a ação dos missionários da Ordem de Jesus. Em 1549, com o apoio do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, a Companhia de Jesus chegou em terras brasileiras, especificamente na Bahia, com os primeiros padres jesuítas. Entre eles, destacavam-se Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira, trazendo consigo objetivos específicos de catequizar e evangelizar as populações nativas, pregando o nome de Jesus. Os princípios básicos dessa ordem estavam pautados em busca da perfeição humana por meio da palavra de Deus e a vontade dos homens, a obediência absoluta e sem limites aos superiores, a disciplina severa e rígida, a hierarquia baseada na estrutura militar e a valorização de aptidão pessoal de seus membros. São esses princípios que eram rigorosos, aceitos e postos em prática, tornando a Companhia de Jesus uma poderosa e eficiente congregação. A Companhia de Jesus foi fundada em pleno desenrolar do movimento da reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, podendo ser considerada um dos principais instrumentos da Contra-Reforma nessa luta. Seu objetivo era tentar sustar o grande avanço protestante da época, e para isso utilizou-se de duas estratégias, por meio da educação dos homens e dos índios e por meio da ação missionária, procurando converter à fé católica os povos das regiões que estavam sendo colonizadas. As escolas jesuítas tinham como objetivo catequizar e converter os nativos e habitantes à religião católica. Além disso, os padres jesuítas exerceram forte influência na sociedade, principalmente burguesa. Eles introduziram, no período colonial, uma concepção da educação, a de poder hierarquizado e de privilégio para pequeno grupo, e curtiram a ideia de exploração de uma classe sobre a outra, uma escravidão como um caminho normal e necessário para o desenvolvimento. As escolas jesuítas tinham o papel de ajudar a perpetuar as desigualdades entre as classes sociais. Logo que chegaram ao Brasil, os padres jesuítas lançaram as bases da catequização, como a criação das primeiras casas, a Casa de Beabá, dando início à educação colonial e seu sentido restrito por meio da atuação com suas escolas de ler, escrever e contar. Assim, marca-se o processo da criação das escolas elementares, secundárias, seminários e missões espalhadas pelo Brasil. Os jesuítas instruíam os nativos, sobretudo jovens e crianças, por entenderem que esses eram os mais suscetíveis valores cristãos que seriam ensinados. A instrução era feita por meio de estudo da leitura, da apresentação e da interpretação da palavra divina, pois assim se poderia compreender melhor o mundo supostamente desconhecido pelos nativos. Os jesuítas, bem como as escolas, perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e escrever. Os padres ridicularizavam a figura do pajé e os ensinamentos da tribo, condenando a poligamia, pregando a forma cristã do casamento, começando a abalar o sistema primitivo. As escolas jesuítas eram contra a exploração dos índios, pois quando esses eram escravizados, morriam de fome e doenças. Os castigos violentos sofridos pelos índios também eram motivos que desagradavam os jesuítas, que estavam tentando conquistar novos fiéis. Os jesuítas, além de trazer consigo os principais costumes religiosos e boas condutas de comportamento,
trouxeram também suas metodologias de ensino, e essas metodologias eram embasadas por um documento chamado Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum era uma espécie de coletânea fundamentada em experiência vivenciada no Colégio Romano. O Ratio Studiorum surgiu com a necessidade de unificar o procedimento pedagógico dos jesuítas. Mesmo com todas as estruturas, organizações, regras pedagógicas e administrativas, a educação jesuíta não satisfazia o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, pois as escolas da Companhia de Jesus atendiam aos interesses da fé, enquanto Pombal se preocupava em atender aos interesses do Estado. Em discordância de objetivo, fizeram com que os jesuítas fossem expulsos das terras brasileiras em 1659. Irado, Marquês de Pombal retirou a Igreja Católica do domínio da educação em Portugal, mandou fechar todas as escolas que estavam sob o domínio dos padres jesuítas e as bibliotecas dos conventos foram abandonadas e destruídas. Além disso, vários outros motivos fizeram com que os jesuítas fossem expulsos. Eles não obedeciam e não respeitavam o Tratado do Limite entre Portugal e Espanha, e havia conflitos quanto à forma de posse e domínio com que os jesuítas tomavam e mantinham os indígenas brasileiros. Com a expulsão dos jesuítas, a educação brasileira passou a vivenciar uma grande ruptura histórica e com o fim da educação jesuítica. A educação passou a ser administrada pelo Estado e não mais atrelada à educação católica, mas sim público e laico, tendo suas disciplinas submetidas ao poder real, autônoma e sem vinculação com o sistema específico de ensino. O Estado começou a elaborar leis sobre o ensino, cobrar e fazer estatística. A regra era destruir e abolir a influência da Companhia de Jesus, pois Pombal tinha interesse econômico como objetivo. Sua real pretensão era transformar Portugal em uma metrópole capitalista para competir com os demais países da Europa.